Fala, meus kadoshis! Mais um episódio aqui pra vocês. Eu falei que eu ia engajar, velho. Falei que eu ia engajar e agora eu não paro mais. Graças a Deus e a São Bento. Olha, hoje tô recebendo com muita alegria Cleane, que é lá da paróquia, lá do Cris Jovem, que tem uma história, meu irmão, que vocês vão gostar de ouvir, de verdade, viu? Se apresenta aí, Cleane. Boa tarde, Kevin. Boa tarde, pessoal. Me chamo Cleane, como o Kevin falou também. E faço parte do Cris Jovem hoje, mas já vivi outras realidades, outras experiências de outros grupos também. Mas atualmente hoje estou no grupo Cris Jovem, como ele me identificou também. E lá na paróquia. A minha paróquia, por início, é os Capuchinhos. Sim. Onde eu moro. Você mora no Barra América? Eu moro no Barra América. Mas Deus me levou para outro lugar que foi a paróquia do Perpétuo Socorro. Caraca, eu tenho história na Capuchinho. Eu fiz minha primeira Eucaristia lá. Quando eu já morei ali já também. Na ladeira da igreja mesmo. Na ladeira da igreja, a ratinha da igreja. Mas me conta aí, como foi sua primeira experiência com Deus na infância? Desde sempre, eu sempre fui da igreja. Sim. A minha avó sempre foi da igreja. Então, tive essa experiência de fé já com a minha avó, né? Sim. Só que eu morei sempre com a minha mãe também. Eu fui morar com a minha avó, eu tinha já 12 anos. E minha avó sempre queria que eu fosse coroinha, que fosse a Beatinha. Como sempre, como todas as avós. Só que eu nunca tive prazer e a graça de fazer a primeira comunhão na infância, quando eu era criança. E aí, porque minha mãe sempre foi de morar, assim, de se mudar muitas vezes, né? De cidade. Quando ela casava, a gente tinha que ir embora com ela. Então, eu nunca tive a graça de fazer a primeira comunhão. E aí, eu fiz a minha primeira comunhão junto com a minha crisma. Então, foi um preparar. A minha crisma foi aquela graça de receber o sacramento do crisma, que eu fui entender. E foi minha primeira comunhão também, que era receber Jesus. Mas aí você tinha quantos anos? Já foi com 17 anos. Assim, 17? Não, 15 anos. Já foi lá nos 15 anos, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus. E aí, eu fiz a crisma 2 anos antes. Eu tive meu encontro pessoal com 15 anos, 2 anos antes eu fiz a crisma, que foi quando eu entrei diretamente na igreja. Assim, né? Em todas as pastorais da igreja. E quando a gente faz aquele encontro pessoal, a gente quer entrar em todas as pastorais, né? Quer servir de qualquer jeito, um pouquinho, quer entrar em todo lugar, né, da paróquia. Então, aquela minha experiência na infância foi só vendo a minha avó em casa, de rezar em casa, o altar em casa, de poder querer ir na missa no domingo, né? Na catequese e nunca poder fazer. Mas sempre foi assim, na minha infância sempre foi num pouco. Mas aí você falou que você não teve a oportunidade de fazer a primeira Eucaristia quando era mais nova. Por quê? Porque minha mãe sempre foi se mudar. E aí a gente sempre mudava de quê? De local. E eu nunca conseguia terminar, porque na minha paróquia era dia de domingo. E aí a gente tinha que ter na catequese todo domingo, né? A missa das 9, das crianças, e ficar na catequese. E aí eu tenho até uma lembrança da minha professora, a primeira professora de catequese, né? Eu lembro do cabelo cacheado dela, cabelo vermelho. Então eu lembro poucas coisas. E como era aí, né, pra catequese. Mas aí eu nunca consegui. Eu dizia pra minha mãe e tal, e a gente nunca consegui. Eu via o pessoal, né, as meninas com aquele vestido branco de criança, quando eu era na infância, né? Vestido branco e tal, e eu nunca pude fazer a minha primeira comunhão. Tive que fazer na crisma, né? Mas é tudo no tempo de Deus, né? Hoje eu entendo, porque foi um processo da Cleane para poder voltar. Mas você fez a primeira Eucaristia lá nos Capuchinhos mesmo? Fiz o crisma lá no Então já faz muito tempo que você mora por ali, já. A minha vida toda. Sempre. Então... A igreja ali, a escola, Santa Rita, sempre foi meu local. Você estudou no Santa Rita também? Santa Rita, tudo. Quem estudou lá foi meu irmão. Estudei lá também. Minha infância toda. Eu tenho uma música que me lembra muito, a catequese, que é Mãezinha do Céu. Mãezinha que eles sempre querem ensinar, que são mais fáceis, né? Pra poder ensinar, pra poder a gente tipo, é uma coisa que marcou demais. Tipo, eu sempre lembro, quando fala catequese, eu lembro dessa música. Mãezinha do Céu. É melhor não cantar, porque senão... É melhor você perguntar, apresentar. Mas me conta aí, em algum momento aí, depois que você fez a crisma, você se afastou? Sim, então, né, vem todo aquele processo. Porque daí, quando eu estava antes de fazer a crisma, eu já vivia uma realidade, né, mundana e tal. Porque na minha casa sempre foi aquela proteção, de não poder sair sem avisar e tal. E aí foi quando, nos 15 anos, eu quis sair um pouco, né? Conheceu não, então eu vou sair escondida. Vou sair um pouco, assim, né? E aí eu fui, né?
Sim. Lá no Barra América, então, né? E aí aquele todo processo. E aí foi quando eu comecei a namorar. Eu tinha o quê? 17 anos. Só que foi um namoro bem curto. E aí foi quando ele acabou que terminou comigo pelo WhatsApp e tal, e aquela revolta toda, né? E aí, só que eu era muito apegada na família dele. E a mãe dele mandou uma mensagem pra mim falando que Deus tinha algo maior pra mim. E eu tava até na aula de química e ela tinha mandado mensagem. Falou, olha, Deus tem algo maior pra você. Não era pra você ir namorar com o Rafael. Eu disse, tá bom, eu né, acolhi aquilo ali e tal. E ela me levou pra igreja. E ela me levou pro apostolado da oração. Foi meu primeiro grupo. E eu tive meu encontro pessoal no apostolado da oração. Aquele monte de, né, idosa. Porque o apostolado da Então, oração é um pouco forte. E aí eu era chamada de corujinha, porque eu era a mascote delas. Sim. E eu ia pros encontros. Apostolado da oração é o que É o usa... da fita vermelha. Da fita vermelha, não é isso? Aí eu fiz a consagração, o Sagrado Coração de Jesus, tudo. Usei a fitinha, a roupa branca, procissão, eu tava lá no meio delas. Eu não era coroinha, eu era na apostolado. Eu fico imaginando o destaque que era. Minha avó quis que eu fosse coroinha, mas eu não consegui ser. Mas pelo menos eu tava ali na frente, toda de branco e a fita vermelha. Rapaz. E Isso é aí- diferente, você começou E o diferente. encontro pessoal com Jesus, no apostolado. É. Meu Deus, e eles, né, ficaram sem entender o que estava acontecendo comigo naquele momento de reunião entre elas, de adoração e tal. E aí eu vivi o meu encontro ali, foi quando eu quis entrar em todos os grupos da igreja, que quando tem aquele impacto, né, com Jesus, a gente quer se doar mais, a gente quer se entregar, a gente quer deixar o que a gente estava vivendo, né? E aí foi quando eu entrei em todos os grupos da igreja. Liturgia, só não fiz ser coroinha, mas o resto eu entrei em tudo. Liturgia, apostolado, só não fui cantar também, né? Mas o Mas ela resto... sabe cantar, que eu já vi ela cantando. Não, aí a necessidade da missão. Sim. Quando a missão precisa e pede, a gente vai e se lança. Eu vou lançar logo mesmo o Ministério de Dança. O seu? Vocês já viram aí no Instagram que eu desenrolo. É. Cada um tem o seu dom, né? Ainda bem que tá florando em você esse dom. Eu não sei não. Mas e aí? Aí foi o apostolado da oração. É. Aí foi quando, do apostolado, eu fui cada vez mais na igreja e não foi quando eu não saí mais. E aí, até eu chamei ela para ser minha madrinha também, de crisma. Aí as meninas, você vai chamar sua sogra para ser sua madrinha. Mas foi... Quando eles falaram sobre a madrinha de crisma, foi uma pessoa que me direcionou a Deus. Foi uma Justo. pessoa que foi boca de Deus para mim. Então, hoje, é uma pessoa também que me levou de porque volta. a madrinha, o padrinho é alguém que direciona você na fé, né? Então, e foi alguém que me direcionou, né? Aí foi quando ela aceitou e tal. E naquele momento do crisma, vi toda a preparação. E ainda, outra coisa, né? Que aí a minha avó falou bem assim, vai fazer crisma, você não fez a primeira comunhão, vai fazer crisma e tal, não sei o quê. Aí eu, não vou. Por quê? Eu já tinha ido na igreja evangélica. Passei 3 anos na igreja evangélica. Sério? E aí, 3 anos na igreja evangélica. E aí, na igreja evangélica, eu vivia todo esse processo também com Deus também. E eu comecei a ler mais a Bíblia. Minha Bíblia era evangélica, né? Comecei a ler mais a Bíblia, que tinha escola dominical. E eu fui aprendendo ali. E eu também fui vendo o cuidado de Deus. Não é porque eu estava em outra religião naquele tempo, né? Mas foi a via que Deus usou com a Cleane para poder se aproximar cada vez mais dela. E ali, a minha avó disse, vai na crisma, fazer crisma e tal. E eu disse, eu vou lá. E já tinha passado as inscrições e tal. Eu disse, eu vou lá, mas eu vou ficar calada. Não vou falar com ninguém. E se alguém me perguntar alguma coisa, eu não vou responder. E se eu gostar, eu vou. Senão, Revoltadíssima. vou. Mas aí eu fui, sentei lá, fiquei calada, não respondi nada. Faziam pergunta e não respondia nada. Mas aí... E você já conhecia a palavra. E aí eu continuei, né? E aí foi no dia da missa do crisma... eu lembro que eu não tinha... O pessoal que sabia, meus professores sabiam que eu não comungava Jesus, né? Sim. E era a minha primeira vez. E aí eu lembro que na fila da comunhão, primeiro ele fez o processo do crisma, do óleo e tal. A fila da comunhão, eu chorava muito. E aí os meus professores ficavam tudo perto assim, falavam, calma, você vai cair, você vai cair. E eu chorava para receber Jesus. Depois fui pro sacrário e tal, para viver um momento mais íntimo. Para mim, sabe, aquele impacto, assim, de poder receber Jesus, daquele processo que eu tive, desse processo de revolta também, desse processo de poder voltar e naquela esperança, naquela expectativa de fazer o meu crisma, a confirmação daquilo que Deus me dava e poder recebê-lo também. Então, foi a partir do apostolado. Mas aí, no apostolado, o que mais te marcou, assim, que você, tipo, lembra? Ah, isso aqui me marcou bastante no apostolado da oração. Então, nas reuniões delas também, né, a gente... Tipo, porque tem que ir com calma, né? Porque por conta não somente da idade, mas
eu sempre fui meia aflorada, né? Sim. Só que, assim, para mim, o momento de adorações dela, porque era um momento mais contemplativo. Tinha esses momentos de adoração, de rezar e tal, e eu precisava parar um pouco mais para mim. Então, foi um processo de tempo também, de a Clene também ir percebendo também nesse silêncio também, da contemplação. Então, desse momento, desse processo de rezar pela igreja, rezar pelos padres. Então, a gente rezava muito por eles, porque é uma missão do apostolado também, de rezar pela igreja, de rezar pelos padres, né? Que ele fala muito disso. E aí eu aprendi também esse ponto, né? De poder estar dedicada mais o que a igreja necessitava enquanto igreja, enquanto casa e os padres. É porque o apostolado da oração é um grupo muito maduro, né? E aí por ser mais nova, mas também eu via que eu aprendia muito com elas também, né? Eu escutava mais delas. Então, da idade delas, daquilo que for a experiência delas, enquanto vó, enquanto mãe. Então, para mim era gratificante também. Então, frutificava mais, né? Aquilo que era a minha fé e daquilo que Deus também já me preparava quanto vocação, enquanto missão, né? Sim, sim. Mas aí, qual foi o próximo passo depois do apostolado da oração? Aí teve a crisma. Depois, tipo, do apostolado da oração e da crisma, você teve outro momento de revolta, não, né? Não. Não. Mas a gente ficava assim, né? No pé do muro, né? Um pé lá e outro cá, né? A gente nunca tá Tava 100% inteira. dentro. Sempre era aquele balançar, né? A gente ia, voltava. Então, era sempre assim. Mas aí, logo depois, teve uma história mais forte. Aí, logo depois, foi quando os meninos que fizeram a crisma comigo me apresentou o Jovem Sarado. Jovem Sarado da Canção Nova. Mas me diga uma coisa, tipo, você foi pro Jovem Sarado, mas o que é que te atraía, assim, no Jovem Sarado? Então, quando eu fui convidada por eles, a gente foi num grupo. E aquele carisma deles de poder... Eu nunca tinha vivido, eu já tinha feito parte da renovação lá da minha paróquia, de poder rezar os dons do Espírito, já tinha feito, né, o seminário com eles lá na igreja. Só que o Jovem Sarado tinha esse processo de... O carisma dele, como rezavam, como escutava a Deus, como eles falavam, eles tinham rezar pelas pessoas. Eu nunca tinha visto, assim, a forma como eles rezavam, né? Era diferente da renovação da minha paróquia. Como eu nunca, assim, continuei, né? Cada um tem o seu lugar, né? E aí o seu carisma também. E aí foi quando eu fui no Jovem Sarado e eu tinha uma história de vida, né? Todos nós temos uma história de vida marcada, com traumas, com feridas, desde a infância e tudo. Então, foi quando eu fui me descobrindo também, porque quando mexia na feminilidade, na sexualidade, na afetividade, e aí a gente busca também esse processo de cura, de crescimento, que é o que diz também daquilo que Deus quer fazer em nós, né? Sim. Enquanto o processo de santidade, enquanto ele não volta, é o que ele quer fazer em nós. E aí, eu conheci o Jovem Sarado, e era o tempo do Maranatá, que é um retiro dos Jovens Sarados que eles fazem, e só pode fazer uma vez. E foi quando eu fui e me inscrevi. Aí até um amigo meu, hoje todos eles saíram, só eu continuei na igreja. Sim. Eles foram buscar outra religião. E aí ele falou bem assim, se você não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro. Eu lembro que era 60, 70 reais, alguma coisa assim. Se você não gostar, devolve o seu dinheiro. Eu disse, se eu não gostar, você vai me devolver. Eu disse, estou falando sério. E era um final de semana, né? E aí a gente foi na Semana Santa. E aí, para mim, marcou, assim, aquele retiro, pelo fato de ser a Semana Santa. E hoje, para mim, é um tempo mais forte para mim, onde eu me encontro muito com a minha fragilidade também. E de não conseguir dormir, tempo forte de Deus para mim, né? Não programado. E aí foi quando eu vivi todo esse processo na Quaresma, na Semana Santa, lá no retiro. E eu chorava muito, foi aquele processo de Deus tocar na minha história, nas minhas feridas. E onde precisava ser curado também, né? Onde ele precisava olhar com misericórdia também. E aí foi quando eu virei serva de Jovem Sarado. Sim. O retiro é bem legal. Geralmente os retiros são muito fortes, né? Principalmente desses grupos, assim, que já são bem constituídos, né? São bem separados, cada ministério, cada pessoa já sabe o que faz. E eles planejam tudo pra gente realmente sentir aquilo ali, pra gente estar bem mais próximo de Deus. E geralmente nos retiros também tem uma galera que fica só rezando. Sim. Então a presença sempre do Espírito... tem algo por trás, né? Sempre... justamente. E aí a presença do Espírito Santo é muito forte. Tem gente que fala, não sei porquê. É porque tem gente sempre ali em oração por você. Você viveu recentemente, né? Então tem sempre gente em adoração por você, rezando. Então a presença do Espírito Santo é muito forte. Então, se você nunca fez um retiro, independente do qual seja, até o do CRI Jovem, que acontece uma vez por ano também, né? Esse ano aconteceu 2, né? 2 por ano. E aí você precisa viver essa experiência, porque talvez seja algo de confirmação para você. De libertação, né? Deus quer fazer também, né?
E às vezes, como você falou, a gente tá em cima do muro ali. Uhum. E aí quando você vive um momento desse, você fala, rapaz, desse lado aqui é bem melhor do que lá de cá. Com certeza, né, existe muita confirmação nesse sentido. Quando a gente volta, até mesmo os da nossa casa não nos reconhecem, né? Quando a gente decide ali, quando a gente volta outra pessoa, né? O semblante muda, nossa vivência muda, nosso falar muda. Então, isso que é o essencial, né? Então, eu já preparei, né, um retiro, então existe todo um processo por trás, existe dias por trás que a gente reza pelo retiro, pelas pessoas que vão pregar, pelas pessoas que vão viver. Então, existe uma bagagem ali, né? Existe lutas também que a gente enfrenta. Sim, Então, sim. Então, vários retiros. Então, eu comecei com o Maranatá, já tinha feito o Rebanhão, que é em Carnaval, já tinha feito. Mas o Maranatá foi onde eu toquei, né, na minha fragilidade, nos meus traumas, enquanto família, enquanto traumas, tudo. Esse aí você pode falar como é? Não, então, pode, assim, não é como os campistas aqui, Sim. sabe que eu não fui sorteada, já tem 2 tentativas. Mas vai ser. Isso, tudo no tempo de isso Deus. balançou a minha fé. Olha, um processo com Deus, mas enfim. E aí, mas eles... É como os outros retiros, assim, sabe? Cada um tem a sua... Seu carisma. Né? Isso, Assim. mas assim, é como os outros retiros. Pregação, adoração, todos esses momentos. Momento familiar. Como eu estava na Semana Santa, então eu vivi o processo todo, o ritual todo da Semana Santa dentro Sim. do próprio retiro. Então, para mim, foi forte aquilo ali, né? Então, Deus tocou muito em relação a isso. E aí, ele me chamou a ser amiga da cruz. E eu me sinto amiga da cruz, né? Eu falo de ser amiga do crucificado, ser amiga do Nazareno. E aí, eu fui vendo que a dor não passava diante daquilo que eu fui tocando das minhas dores. E tocando naquilo que era a realidade da própria Semana Santa, eu fui vendo que também que as minhas dores, ela não me levava somente ao sofrimento, né? Que eu parava muito naquilo que era o sofrimento em relação aos meus traumas. Mas ela me levava à cruz da ressurreição. Sim. E aí Deus me chamava a ser amiga da cruz nesse processo. Não ser amiga da cruz da dor, mas ser amiga da cruz da ressurreição também. Então, de não parar nessa dor, que eu somente queria parar na dor porque de ser vulnerável, né? Tocava na minha vulnerabilidade. Só que eu não enxergava aquilo que era o de Deus, o positivo de Deus. Eu não enxergava aquilo que era a vitória de Deus sobre a minha vida. Eu não enxergava que era o olhar de Deus misericordioso sobre a minha vida. Então, eu precisava olhar sobre isso, né? Então, como é que eu iria dar um passo se eu parava somente naquilo que era a dor? Sim, sim. Você não via a parte boa, vamos dizer assim, né? Não via. Porque quando a gente está carregando uma cruz é porque a gente precisa melhorar algo, geralmente, né? Sei lá, seja... A gente pede algumas respostas e nem sempre a gente recebe a resposta do jeito que a gente quer, Sim. né? Ele manda em forma de outra coisa, para você realmente ter discernimento e conhecer um pouco mais do amor dele. Sim. Mas aí você foi pro retiro, e aí o retiro, depois do retiro? Aí eu fiz o retiro, e naquele retiro tinha uma missionária, que hoje ela também não é da Canção Nova mais, ela pregou sobre a família. E ela pregou sobre uma situação que casava com a minha situação, que era da minha história. E aí... Eu lembro que eu chorava muito. E aí ela saiu de lá e ela foi pra capela. Aí eu corri atrás dela na capela. Aí eu corri atrás dela e falei, você precisa me atender. Você precisa me atender, rezar por mim e tal. E eu disse, eu preciso falar com você. Aí eu disse, quero saber como você viveu o processo do perdão. Porque o que a gente pega muito da gente é esse processo de perdão, né? Sim. Perdoar o outro, se perdoar e aquele processo todo. E aí eu quero que você... Eu necessitava pra fora. E foi quando eu casava a história dela com a minha também. E aí ela era da Canção Nova, né? E aí foi quando ela me atendeu, rezou por mim e tal. Foi quando fui me aproximando da Canção Nova. Os grupos aconteciam na casa de missão, dia de sábado, do Jovem Sarado. Só que a gente servia na Canção Nova também, né? O Jovem Sarado era solicitado também para poder servir nos acampamentos, de poder conviver com os missionários. Então a gente tinha essa aproximação. Foi quando eu me aproximei da Canção Nova, né? Então aquele apostolado, aqueles grupos da igreja. Isso tudo... Eu precisei renunciar a alguns... né, porque eu não dava conta, que às vezes a gente quer entrar em muitos, né? Geralmente, tipo assim, principalmente, vamos dizer assim, Jovens Sarados, que é uma comunidade, né? Eles puxam muito, né? Acaba que você não Sim. tem que dar meio que uma exclusividade. Você até sai da paróquia, né? Porque você realmente vive ali a experiência da comunidade. Sim. Eu continuei na liturgia, né? Que era o mais... Que era o tipo escala e tal. E o Jovem Sarado acontecia dia de sábado, né? O grupo. Só que tinha os ministérios também, tinha a reunião da intercessão. E aí, eu comecei a me aproximar da comunidade, né? E nesse tempo, eu já estava meio que mais próxima de Jesus, né? Eu estava mais próxima da igreja, eu estava mais próxima e estava vivendo já um processo de conversão a fundo, né?
Mas aí você já não estava mais em cima do muro, Não, já tava... dentro do Jovem Sarado eu vivi o quê? A radicalidade. Porque eles viviam radicalidade. Para eles, tudo mudava, né? Então a gente vivia a castidade, a gente fazia o compromisso de receber o tal, né? Os 3 nozinhos do tal, que é a obediência, a ordem e a castidade. E ali a gente precisava decidir, porque não era fazer um compromisso com o Jovem Sarado, mas era com Deus, né? Em relação à missão. Sim. Então, foi quando eu quis viver aquela radicalidade. Então, mudei os vestimentos, mudava tudo. Mudei as amizades. Acabou que, né, a gente se afastou das amizades. Eu falei em um podcast aí sobre castidade. E aí gerou um corte. Minha amiga, esse negócio viralizou. É um ponto que pega muito hoje em dia. Porque pesa. É. Então, hoje em dia, existe aqueles que vivem ou não, né? Mas pesa porque tem gente que, mesmo estando na igreja... né, tem esse ponto de conseguir viver ou não, né? Então é uma luta diária. Então existe aqueles que conseguem viver ou não, mas não é porque não consegue ou porque consegue, né, que você é um melhor do que o outro. Não, justamente. Então as pessoas veem ainda, né, limitada essa situação, né? Porque é um ponto que vai muito além de um ato, mas do pensamento, do olhar, do vestir. Então foi um processo que eu vivi sim da radicalidade, né, de poder transformar tudo. E ali eu já estava dentro, e foi quando me ajudou mais nessa caminhada em relação à vocação, né? Sim. Aí lá dentro tem vocacionais também, né, pra vocês. Isso, tem os vocacionados da Canção Nova, né? Que é aí que vocês, tipo, fica em cada ministério, né? Vai fazendo uns encontros Então, e vai direcionando pro ministério, algo assim. do Jovem Sarado? É? Não, o Jovem Sarado antigamente, porque hoje tá em outra linha, né, creio eu. Mas a gente se tornava servo do Jovem Sarado, fazia compromisso, e ali você era direcionado dos ministérios, intercessão, acolhida. Igual hoje tem também, tipo, no CRI Jovem, a gente tem hoje nossos ministérios também, né? Que a gente acolhe as pessoas também para nos ajudar. E aí no Jovem Sarado também tinha. Só que aí, quando eu conheci a comunidade, eu fui vendo que Deus me chamava além, né? Deus me chamava, estava pouco. Aquilo ali não me saciava mais, a igreja, não me saciava... Falo assim, sim, grupos da igreja. Sim, não, eu sei queria mais do que aquilo ali. E hoje mais ainda fundo, sinto né? isso, sabe? Então, eu via que eu precisava mais. E toda a minha história, né? Em relação à minha história, eu sempre senti que Deus tinha algo maior na minha vida também, né? Hoje eu ainda penso muito nisso, né? Quando eu toco em uma situação, por exemplo, quando eu não consegui o sorteio dos campistas, eu me revoltei, né, com Deus, né? E aí, vivi toda aquela semana... aquela questionada, né? Aquela semana, eu rezei tanto. E eu rezo tanto pelas pessoas, eu sou boca de Deus para as pessoas também, né? O quanto Deus fala através de mim. E eu rezei tanto, eu não consegui de novo, né? 2 tentativas, né? Eu não consegui de novo. Eu disse, tá bom, Deus. A primeira eu entendi com uma pessoa que tava no sorteio, foi sorteada, né? E eu não ia conseguir viver o retiro junto com ela. Sim. Então, quando a pessoa foi sorteada, calou aquilo dentro de mim. Eu disse, não. Isso aqui eu A não... pessoa precisa ir, eu vou entender que precisa ir viver, e não é o meu momento. Que eu não ia conseguir viver. E eu fui para outra tentativa, né? E na segunda tentativa, de novo. Mas você não ficou nem excedente? Não. Aí eu, tá bom. E eu ali pensando, né? Depois eu disse, fiquei mal, né? E ali eu fui entendendo de novo. Deus foi falando comigo de novo, né? Quer dizer, olha, não é para ser. Eu tô preparando algo maior para você. Eu sei que os campistas, para mim, a gente vai naquela curiosidade também, porque o povo tanto fala. A gente fala muito. E aí a gente quer, porque assim, já fiz tanto retiro, mas eu quero me lançar nesse também. É porque eu falo assim, é diferente. Então. Não é diferente. É algo que você, além da fé, é pra vida, sabe? Então, vale muito a pena. Quem tiver oportunidade. Tá ficando concorrida. Tô percebendo. Mas, se for da vontade de Deus, vai acontecer no né? tempo certo, né? Ele falou isso, calou meu coração, os meus temores. Né? Que ele tem um projeto maior e também... E eu falava, Jesus, a minha história precisa disso. E eu fui falando, né? Eu disse, vai que aconteceu nesse retiro. Eu disse, fiquei lançando, né? Mas eu sei que o tempo certo dele, ele vai tocar naquela situação e ele vai me lançar. E se for necessário nesse retiro também, ele vai... Mas, voltando aos Jovens Sarados, né? E a Canção Nova. Você chegou lá, aí você começou a ver essa radicalidade e foi mais além. Mais e mais além. Precisava, né? Precisava dar um passo a mais. Precisava dar um passo a mais e fazer a minha parte, né? Deus me chamava.
E eu precisava... Aí você decidiu viver em comunidade. Me conta um pouco dessa renúncia, né? Porque você renunciou muita coisa. Porque você viver em comunidade, para quem não sabe, você deixa tudo para trás, né? Então, se você está estudando, você larga os estudos. Se você tem um negócio, você deixa um negócio, porque você realmente vai viver da comunidade e o que a comunidade prega, né? Sim. E aí eu precisei conhecer o carisma Canção Nova, né? Eu precisei conhecer aquilo que eu queria viver. A gente só vive, né? Aquilo que a gente conhece, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, eu precisei amar a comunidade, eu precisei estar mais perto da comunidade. Foi quando eu fui, não deixando o Jovem Sarado, né? Eu estava naquele ali, Jovem Sarado da Canção Nova, né? E aí eu fui me aproximando mais da Canção Nova, convivendo com os missionários, fui conhecendo o carisma Canção Nova para poder ver se casava com aquilo que era a minha realidade, casava com aquilo que era a minha história. E ali eu fui vendo que o Padre Jonas dizia assim, no nosso documento, que tem gente que vai para a comunidade para viver um tempo, para passar a viver para sempre, até virar amigos da Canção Nova, que não faz o vocacional e param no vocacional. Não é isso. E aí eu quis me lançar no vocacional, né? De conhecer mais cada vez mais. Eu ali era acompanhada, acompanhadora. Eles já trabalhavam a nossa história de salvação, que eles falam história de salvação. Quando lida com a nossa história como um todo, desde a nossa gestação, eles falam que é a nossa história de salvação. E realmente é a nossa história de salvação, né? Deus quis e quer e sempre vai querer nos salvar. E aí foi quando eu comecei a ser acompanhada. E eu fui confirmando dentro de minha vocação à comunidade. E eu passei 2 anos, tem gente que leva mais 1 ano, leva o Inspire, para depois voltar no caminho, todo esse processo. E eu... Então, antes de decidir viver em comunidade, tem todo esse todo trajeto, caminho né? vocacional, Você precisa viver Não é todo só esse processo. chegar assim, eu quero e Não. vai. É todo um processo, né? Para poder ver se realmente é isso. As pessoas precisam lhe acompanhar em oração também, né? E ali a gente lê livros, a gente tem todo balanço mensal, não precisa estar respondendo aqueles balanço mensal. Vai mudando, a gente precisa trazer o carisma Canção Nova para a nossa realidade. Tipo, a vivência em si, né? A vida fraterna. Mas a renúncia já começa daí, já. Tudo. Porque até o tempo já fica mais dedicado a isso. Sim. Né? E aí a gente... Porque assim, na comunidade eu vivia a vida fraterna, o viver reconciliado, a sadia convivência, que é homens e mulheres vivendo juntos. E ali eu tenho que trazer também para a minha realidade, para minha casa, a viver da providência, não somente material, mas espiritual, que hoje é o que eu toco mais, né, no espiritual. E ali eu fui trazendo para a minha realidade. Foi quando Deus foi confirmando isso, né? Em conjunto também. Eles precisam também dar o sim, não somente eu, né? Eu precisei ir em Cachoeira fazer o pré-pertença, o pertença, que são encontros lá em Cachoeira Paulista. E ali, lá também eu sou acompanhada, também atendida por missionários da própria comunidade lá em Cachoeira. E foi quando eles também rezaram por mim e tal. E então, eles dão um sim. Nesse vocacional, você foi até lá, fica um tempo lá. Final de semana. Final de semana, isso. Fui fazer o pré-pertença, voltei para Aracaju. No final do ano também fiz o pertença e voltei para Aracaju. O que seria esse pré-pertença? É encontro no final de semana. É o encontro que lá eles falam sobre temas específicos da própria comunidade, do próprio carisma. E ali a gente participa daquele retiro, a gente responde perguntas também. Já vai inserindo... Isso. E a comunidade lá nos atende também. E eles lá se reúnem, quem lhe atendeu, para poder falar como foi a sua partilha, para falar o olhar dele sobre você. Assim, em conjunto, né? Sim. Porque é sempre um conjunto. E foi quando eu recebi pelo e-mail, né, que eu iria embora. Mas me diga, tipo, antes de você chegar aí, a Canção Nova, a comunidade, tipo, você não consegue viver aqui, só lá. Não, aqui tem. Aqui também. é o segundo elo, que existe vida e aliança, segundo elo, que você mora na realidade, sua realidade hoje, né? Casa, trabalho, mas você vive o carisma Canção Nova dentro das suas realidades hoje, sabe? Trabalhando, e você vive também na missão, ajudando na missão naquilo que você pode também, mas você se dedica também à sua vida, vida também, mesmo você sendo segundo elo, entendeu? O vida, né, que o povo fala, que antigamente falava assim, que você vai embora, deixa tudo e vai viver lá dentro, só. E aí, quando eu falei de ir embora, eu fazia a faculdade, né, de fisioterapia, e ali eu recebi a pensão do meu pai e tal, e ali meu pai se separa da minha mãe, né, desde pequena. Você tinha quantos anos aí? Eu fui embora em 2018. Sou muito
Eu 18. tenho 28. Tá. Nós Tá estamos ali, em né? 2025. Tá ali, nessa idade aí. Sim. E aí foi quando eu fui falar pro meu pai, né? E ele se revoltou e tal, achando que eu não poderia casar lá. E ele queria que eu casasse primeiro, a única filha dele. Que eu tenho 3 irmãos. Sim. Eu sou a do meio, né? Somos em 3, e cada um é de um pai. E aí, meu pai, eu sou filha única dele. E aí ele ficou, né, revoltado, que eu queria casar. Não, mas ela vai embora, ela vai usar aquele negócio na cabeça. E não sei o quê. E ali eu tentando explicar pra ele que não era comunidade, eu poderia casar lá dentro e tal. Eu falei, ela disse, mas você tá fazendo faculdade. E quando eu entrei na faculdade, né, eu comprei o jaleco e tal, coloquei o nome. E ali ele queria que eu o quê? Me formasse, né? E ali foi um banho de água fria Pra nele. ele, né? Foi. É porque os pais, eles têm essa questão protetora, né? Já tem aquele olhar futuro também, né? Para nós, né? Enquanto filho, né? E não vi como algo negativo, né? Então, eu também não tinha essa aproximação, né? Com seu pai. Esse afeto, né? E aí foi quando... Na minha casa também vivia um processo, né? Desse negócio de afeto. E na minha casa eles falavam que eu ia embora porque eu não gostava deles, né? Aí sua mãe falava isso. Todos falavam isso, né? Você morava com sua mãe? Aí eu já morava com a minha avó. Ah, sua avó já. Até os 12 anos eu morei com a minha mãe, né? E foi quando a minha avó me pegou pra gente pra morar com ela, eu e minha irmã. E eu fiquei na casa da minha avó até ir embora. E quando eu voltei, eu vim pra casa dela. Aí não morei mais com a minha mãe, né? E aí foi quando eu falei pra ela e tal, expliquei como era. E aí eu fui tendo que Trabalhando isso dentro de casa. e deixar, né? E comecei a deixar. E quando eu estudei até eu ir embora. Eu estudei na faculdade até eu ir embora, porque se eu desistisse, eu ia trancar, porque eu poderia desistir, né? Mas estudei. Estudei, fazia prova e tudo. Você fez algum... Terminou um período ainda completo ou não? Fui até o 4º período. Ah, você ainda foi até o Foi. 4º período. Então, fisioterapia são o quê? 10? São 10. São 10. Quase chegou na metade, né? Foi. E aí, ainda paguei multa, porque eu não tranquei antes. Mas aí eu disse, porque eu era aquele, né, insegura. A gente tem a certeza, porque ele dá uma certeza pra gente, mas a gente, como ser humano, ainda duvida às vezes, né? Sim. Sente essa insegurança. Vai que eu não fosse. E aí eu ficava meio assim, né? E aí, quando eu tranquei, aí eu fui para arrumar as coisas e tudo, né? E eu comecei a falar para eles que eu ia, eles não entendiam, né? Mas você pode servir aqui e tal, não sei o quê. Mas meu coração pedia para deixar. Meu coração é de se lançar. De ir. Eu não me contento. E aí, se hoje eu não me contento, imagina naquele tempo. Rapaz, mais nova. Oi, não me contentava. A radicalidade dali aflorada. Precisava ir. E eu disse, sabia que tinha o segundo ela e tal, mas meu coração pedia do deixar, de continuar deixando. E daí eu fui percebendo que Deus tinha me separado, né? Essa separação, de ser consagrado, dessa separação que Deus me fez, essa eleição que Deus me fez, né? Ele me tirou de lá, Sim. no meio da multidão, me colocou no meio, ele me separou. Então, essa consagração, esse meu coração ardia por isso, né? E hoje ainda continua ardendo, mas hoje a gente norteia de outra forma. Mas aí, beleza. Você foi renunciando as coisas em casa. Demorou quanto tempo ali? Deixei. Desde o sim que você recebeu no e-mail. Eu recebi em novembro, eu fui embora em janeiro. Então foi 2 meses. É o tempo de poder trancar. Eu precisei ir no juiz, trancar minha pensão também que eu recebia. Eu não ia trancar antes, né? Mas me diga uma coisa, nem isso poderia receber Não, da comunidade, porque porque você faz voto de pobreza, né? Do Viver da Providência. Então não podia ter conta no meu nome. Minha mãe ainda ficou pensando, mas você pode pegar o dinheiro, deixar aqui que eu vou recebendo e vou colocando em uma conta pra você. Porque se você voltar... Não é que eu voltei? Se você voltar... Aí eu disse, não, eu preciso deixar tudo. Eu disse, eu não quero, eu quero ir. Porque não, aquilo ele traria uma segurança, né? E aí você ficaria, talvez, refém disso, né? E aí eu fiquei aqui... E se acontecesse alguma coisa eu lá em Cachoeira, ter que voltar pra assinar alguma coisa? Porque a pensão era do meu pai que me dava. E se precisasse de mim aqui? Sim. Então, pensa... E eu queria fazer tudo certo, né? Eu queria fazer... Cachoeira Paulista. Tudo. E aí foi quando fomos em 4, aqui acho que foram 4 comigo, daqui de Aracaju. Nessa mesma época Isso. que você foi. Aí a gente se reunia, minha mãe foi me levar, meus amigos foram me levar. Primeiro ônibus... Imagina a despedida. Tinha um ônibus que foi, né? Daqui pra Cachoeira, eu já mandei 2 malas, pra não pagar tanta bagagem no avião. Mandei 2 malas com eles. E ali...
Eu fiz, né? Eu não fiz. As meninas fizeram chá para receber as coisas. Eu não, eu fui comprando um pouco, né? E as pessoas Sim. foram me dando. E eu ia mostrando em casa, né? E eu, mesmo de não ter aquele afeto com a minha mãe, né? Que a gente não tem aquele afeto de poder, assim, se abraçar, né? Aquele negócio todo. Porque cada um tem o seu jeito, né? E ali, eu sei que eu tava sentindo, né? Mesmo eles dizendo que eu tava indo porque eu não gostava, mas eu sentia, Den. Eu sentia. E mesmo também não demonstrando tanto, mas eu tava sentindo. Ter que deixar, ter que ir embora, né? E ter que deixar minha avó. E ali, a minha mãe também, eu percebia o quanto ela também tava sentindo também, sabe? E ela chorava quando eu coloquei a mala dentro do carro para levar no ônibus. E ali ele foi me levar no aeroporto e tal, e aquele chororô todo, e me despedi. E eu vibrando, né? Vibrando, mas eu tava sentindo, eu tava vibrando. Cara. Porque ir embora é morar com o quê? Com mais de 30 pessoas dentro de uma casa, né? Fora os formadores, eram 30 e poucos adolescentes, não adolescentes, mas jovens, né? Que de cada estado para morar juntos, né? Você não ficava nem com um pouquinho de pé Não. atrás? Ah, nada. Eu só queria fazer a vontade de Deus. A minha vontade era fazer a vontade de Deus, só. E se fosse necessário voltar, eu tava voltando. Sim. E é engraçado que eu sempre senti no coração que eu ia voltar. Sempre. Desde o meu primeiro ano. Eu pedi para ir embora no primeiro ano e eles me seguraram um pouco, né? Mas eu sempre senti no coração. Às vezes que eu falava para as meninas, eu vou pedir para ir embora, vou escrever a carta, vou pedir para ir embora. Porque eu sempre sentia no coração, como o padre Jonas dizia, né? Que alguém vem só para passar um tempo. Deus quer fazer através do Carisma Canção Nova na sua história, na sua vida. Sim. Então eu sentia, né, que eu vinha por um tempo. Mesmo hoje sentindo com essa saída, mas eu percebi. Isso foi me amadurecendo na fé também, né? Foi me amadurecendo enquanto aquilo que era a minha visão, enquanto preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus, que hoje estamos aqui, eu estou aqui hoje, para poder preparar esse povo, né? Esse povo que está aí, enquanto Deus nos dá, enquanto missão, Sim. de preparar esse povo para a vinda de Jesus. Então, a minha missão continua. A nossa missão é essa, né? A nossa vocação, por excelência, é essa, né? É a santidade, mas né, a missão que nós temos hoje é essa. Enquanto você Evangelizar. está, né, nos seus meios de comunicação hoje, e Deus me dava também os meios de comunicação. Bora lá, bora lá. Se ela já quer ir lá na frente já, tem que ir acalmando ela. Você vê que eu falo um pouco. Ela tava com vergonha, mas já Você se vê que eu soltou falo. já. Mas, beleza, você saiu daqui, foi pra Cachoeira Paulista, se despediu de todo mundo, deixou tudo pra trás, renunciou à faculdade, à pensão que recebia e principalmente a família, né? Amigos. Tem amigos. Tem aquela estrutura também de poder casar aqui fora. Aqui era mais fácil, né? Você não sabe, você não tem aquela confiança lá dentro, né? Dentro da comunidade, você só pode casar com quem é da comunidade, né? Isso. Não, pode casar com quem de fora também. Aí você vai ver todo um caminho com eles também junto. E você sai da comunidade para casar com aquela pessoa. Sim, sim. Mas você continua na comunidade até o casamento. Depois do casamento, Você se sai. for outra pessoa, você sai. Se quiser viver como segundo ela, você vive como segundo ela. Mas se a pessoa decidisse ir pra dentro da comunidade também? Aí ele ia ter que passar por um processo Era aquele processo todo. de vocacional para ver se é a vocação dele. Não é só E querer. a vocação dele não é a vocação dela. Né? Então, eu também exigi outro processo. Mas me conta, você chegou em Cachoeira Paulista e aí, como foi? Esses primeiros dias de comunidade? Então, no primeiro ano, eles lidam lá com a história de salvação, como eu falei, né? Desde o nascimento, né? É. E aí, para mim, foi mais pesado para mim, né? Que a gente toca naquilo que a gente viveu antes de encontro pessoal com Jesus. Mas são vestígios também, algumas realidades nossas que a gente acaba que a gente faz, são vestígios também da nossa história, revolta da nossa história, feridas da nossa história, que a gente que às vezes quer colocar no outro, né? Então, lá eles foram me cuidando enquanto a isso, né? O Carisma Canção Nova foi me cuidando enquanto a isso, enquanto história. E aí, naquele primeiro ano, eu fui tocando nessa história, nessas feridas, onde eu pensei que não iria tocar, mas tive que tocar. E ali, para mim, foi um ano bem... mais, assim... Mais difícil, né? Porque você mexia na ferida, né? Sim. E a gente não quer mexer, né? É. Mas Deus necessita, Deus deseja. É porque você tem que estar inteiro pra ele, né? Ele quer trabalhar em nós, né? Pra gente também estar preparado, entre aspas, assim, estar bom pro outro, né? A gente estar melhor também para o outro. A gente tem que estar bom pra gente, né? Melhor pra gente, mas a gente busca também estar melhor para o outro também, né? Porque, imagina,
uma ferida, quando toca em outra ferida, acaba que sangra ainda mais, né? Uma pessoa que está ferida acaba que fere o outro. Quando a gente não está trabalhando isso em nós, a gente acaba ferindo o outro. Sim. E ali, o Carisma Canção Nova foi me fazendo isso. Foi tocando na minha história, foi tocando nos meus traumas. Eu lembro que eu tenho, assim, um processo de traumas, de abusos, né? Na minha infância. Dos 3 aos 12. E ali, eu precisei tocar ali dentro, né? E eu precisei trazer para fora e tal. E foi a minha primeira vez que eu precisei tocar. E eu fui tocando naquilo que era o amor de Deus. A Clene, que não queria tocar na história dela, e eu não tocava, e eu tinha uma revolta com Deus Pai. Por quê? Porque eu me perguntava por que sempre acontecia aquilo, né? A gente não tinha uma resposta. A gente cresce sem querer, né? Sempre se perguntando por que acontecia aquilo ali com a gente, acontece aquilo. Algo simples que você vive, né? A gente sempre se pergunta por quê. E ali eu fui tocando na minha experiência com Deus Pai, deixando que o amor de Deus entrasse na minha história, não que eu já tivesse vivido. Lembra no apostolado da oração? Sim. Eu já tinha feito uma experiência com Deus Pai. Já tinha feito uma experiência com Deus. A Clene já tinha passado por um processo de conversão. Você é teimosa também, né? Ah, calma. Que ainda, depois disso tudo, você ainda tinha uma dúvida ainda, questionava ele ainda. Só que, assim, porque eu não tinha tocado naquilo ali. Tava guardado. Eu tava, o quê? Me sabotando esse tempo todo. Então, Sim. não tocava, não deixava acessar aquilo ali. Pior que dentro da comunidade tem pra onde correr, né? Eu tenho que trabalhar aquilo. E vivendo em comunidade, vivendo em sadia convivência. Como eu iria viver em sadia convivência com homens e mulheres dentro, né? Sim, se você já Sem tem tocar naquela história. E você já tem aquele trauma que precisava ser E trabalhado. eu precisava deixar que o amor de Deus fosse curando, né? Me curando para poder eu também falar do amor de Deus. E eu falava com as meninas de poder vir aqui. Eu disse, para mim, eu sinto mais leveza de poder falar de Jesus, chegar em um domingo, no Grupo Jovem, e pregar, né, sobre Jesus, pregar e conduzir uma adoração. Mas ali eu vou ter que ir, vou falar do quê? Do amor de Deus na minha história, na sua minha história. vida. É a minha história. E eu falei sobre isso, né, antes de vir. Eu disse, reza uma Ave Maria por mim, porque eu tô falando de mim, né? Nunca é fácil falar da E gente. não tem como eu falar de mim, não tem como eu falar da Clene e não falar do amor de Deus. Não tem como eu falar de Jesus e não falar de mim. Porque é um testemunho que a gente vai dando. Então, o que Deus fez em mim, fez na minha história, é aquilo que hoje serve de testemunho para outras histórias. Eu lembro que naquele ano, a gente tinha um oratório de Dom Bosco, que lá a Canção Nova é salesiana, né? E a gente tinha, todos os domingos, a gente tinha o oratório, que é onde a gente abria a nossa casa e acolhia os jovens daquela comunidade. Eu vivia em Lavrinhas. Lavrinhas é uma pequena, assim, tipo interiorzinho daqui a gente É um povoado Isso. de cachoeira. Isso. Tem cachoeira, perto de Lavrinhas, Queluz. Ah, sim. São próximos, né? E ali a gente abria, só que aqueles meninos, eles usavam drogas. Só que ninguém de lá da comunidade, que morava comigo, conhecia a minha história antes de Jesus. Sim. E eu me envolvia com pessoas que usavam drogas, né? E que eu escondia drogas para os meninos, porque os meninos não poderiam, as meninas não poderiam ser revistada por homens e os meninos Sim, sei como é. E ali, quando eu cheguei lá, eu ia pregar sobre o amor de Deus. Então, a Cleane tocou naquilo que era o amor de Deus, lá atrás, e estava tocando naquele tempo. Então, a gente fala com mais propriedade porque a gente vive, né? A gente só fala daquilo que a gente conhece. E ali, eu fui pregar sobre o amor de Deus, e aqueles meninos levavam droga lá para nossa casa, né, para o oratório. Foi engraçado que eu comecei a pregar. E ali me marcou muito, né? E aqueles meninos choravam. Eles levavam pra dentro quando vocês estavam pregando? Da nossa casa. A nossa casa era tipo uma chácara. Sim. Tinha 4 quadras de esporte. Tinha um grande. lago dentro da nossa chácara. E ali eles entravam, eles tinham tatuagem, né? Assim, no corpo. E ali eles queriam ouvir sobre Deus ali. Eles sabiam, não somente pelos jogos que a gente tinha na nossa casa, tinha um lanche também. E ali eu comecei a pregar, comecei a falar sobre uma história de uma menina e comecei a contar toda a minha história. E eu juntava meus irmãos de turma, juntavam e falava, na história dela não, né? Ela não. E eu falava que tinha uma menina que fez um retiro, só que na história dela eu fui contando. No final eu contei que aquela menina fez uma experiência com Deus, conheceu uma comunidade e se lançou e foi morar dentro dessa comunidade. Preguei e tal, falei sobre o que Deus fez em mim. E aquele menino chorou, procurou outro menino da minha turma
e pediu pra ele rezar por ele. Aí ele me chamou e falou, olha, ele pediu pra rezar por mim e tal, ele quer falar com você. Ele foi conversar comigo. Começou a mostrar a tatuagem dele, começou a me falar até gíria deles, que eles falavam lá, ele começava a falar, juntou os meninos todos perto de mim. Os meninos da minha turma ficavam com medo. Deles, aí ele, né? Eles falavam, tipo assim, ficava de olho, né? Aí eu Mas fazia é Clary assim. do Bairro América. Imagina! Aí eu falava assim, ó. Eu disse, calma, porque era o que eu queria. Eu queria que eles tipo, se aproximassem, eu queria É que porque eles... às vezes eles pensam a diferença de você entre eles, né? Tipo, achando que você é melhor que eles. Mas não, você só foi curado. Mas eles só queriam falar, né? E ali ele me falando, ele me mostrava até as drogas deles e tal. E ali pra mim foi, sabe, aquela confirmação de Deus, de passar aquele ano tocando na minha história, de saber que Deus cuidou tanto de mim, sabe? De saber que eu tinha pessoas para rezar por mim, saber que eu podia falar, que eu podia ser Deus, podia ser eu mesma ali. Toquei na minha essência, toquei naquilo que era a vontade de Deus, mesmo se eu fosse passar por um tempo ali dentro, mas Deus tocava naquilo que era a minha espiritualidade, aquilo que Deus me chamava a ser. Sim. Então era aquilo ali, sabe? Independente de... Então, nesse primeiro ano, foi sempre tocando mesmo na ferida. Foi mais a fundo naquilo que era o Carisma Canção Nova queria fazer na minha história, né? Foi nesse ano que Deus foi... Eram 30 pessoas. Eu creio que seja mais de 30, né? Tinha formadores e tal. Caraca, a convivência deve ser bem legal, né? E tipo assim, tinha hora para acordar, era um sino que tocava, né? O sino que acordava a gente, o sino que tocava pra gente almoçar, e a gente dizia que o sino era a voz de Deus. E ali, quando às vezes tem um sino que toca pra a missa começar, né? Sim. Dizia que era o sino que era a voz de Deus. E ele era bem grandão, o sino, tipo de igreja. Tocava lá, e tinha um sineteiro que botava fonezinho pra tocar lá todas as horas. Aí 3 horas a gente parava a nossa tarefa, que a gente limpava a casa. Sim. Imagina, eu comecei a rastelar o chão, pegava o guarda-chuva, ia pro sol. Era tipo uma chácara. Eu matei até uma cobra naquela chácara. As meninas diziam, menina, filha de Nossa Senhora. Rastelar seria, tipo, pegar as folhas, né? Tinha paralelepípedo. E tá. Aí eu conheço como cri-cri. Eu conheço como cri-cri. Tipo, no meio, passar o ferrinho pra tirar os capins. Eu sei, pra tirar os capins. Todinho. Eu lembro disso no exército, lá no exército a gente fazia muito. Só que assim, lá eles falavam que os meninos iam rastelar e as meninas faziam coisa dentro de casa, né? Só que assim, tinha dias que as meninas iam rastelar também. Botava o chapéu, protetor e ia rastelar. E ali tem que ver Deus em tudo. Por que eu tô fazendo isso, né? E à medida que eu ia rastelando, a gente ia rezando, pedindo que Deus também rastelasse também tudo aquilo que estava escondido dentro da gente, né? Dentro de mim também, que precisava ser limpo, ser trabalhado, ser, né, também purificado dentro daquilo ali. E foi todo esse ano, né? Então, a gente tinha momento de convivência, tinha momento de rezar, tinha momento de tudo. Trabalhar. Até esses 2 anos também. O 3º ano que eu já estava morando em Cachoeira. Saí, né? Não estava morando mais com eles, assim. Morei só com mulheres. Sim. Mas esse ano... Mas aí você ficou esses 3 anos lá, né? E eu creio que toda essa experiência agregou muito para a Cleane que é hoje, né? Eu acho que... quando eu voltei, a minha avó falava que eles tinham feito eu lavar e celebrar na minha cabeça, né? E ali eles foram dizendo que... Eles falavam muito desse perder tempo, né? Eu deixei a faculdade, voltei e hoje não tinha faculdade mais. E ali ela dizia, você poderia estar formada agora, seu avô poderia ter feito sua clínica e tal, não sei o que. Ele falava para as meninas que queriam fazer fisioterapia, que a neta dele estava estudando e tal. Tudo isso, né? Seu avô faleceu nesse meio tempo, foi? Ele faleceu, eu estava morando em Cachoeira. Eu vim também... Quando eu fui embora para Canção Nova, passou 2 semanas e meu avô saiu de casa e foi morar com outra mulher. 80 anos. E ali ele deixou minha avó e foi morar com outra mulher. A mais nova. Uma mais nova. Porque ele já tinha um filho com ela. Ave Maria. Foi. E ali, pra mim, imagina, eu lá só pensava na minha avó, né? Que tudo era ele, né? Carro, exame, médico, casa, tudo era ele. E sua irmã tinha quantos anos? Minha irmã era mais jovem que a minha irmã. A minha irmã é mais jovem que eu, 4 anos. E ali minha irmã continuou, né, na casa e tal. Essa responsabilidade passou Tinha pra mais ela. gente. Eu morava com 14 pessoas na minha casa antes de ir embora. Aí tua vida em comunidade era fácil pra você. Eu morava com 14 pessoas. Moravam todo mundo na minha casa. Meu Deus, Muita gente. Era de casa de andar. Sim. Mas era muita gente. A minha mãe, quando se separava, minha mãe dormia na área de serviço. A gente tem que colocar uma cama na área de serviço pra ela dormir, que não tinha mais lugar.
Mas era Deus tudo beza. assim. Aham. E eu por isso que a menina, pra você é bem fácil, o barulho, tudo. E ali, quando falou pra mim, né, minha mãe falou, você nem perguntou em uma ligação, né, que a gente ligava pra casa de 15 em 15, 20 minutos. Eu tinha que ligar 10 pra meu pai e 10 pra minha mãe. Aí lá era sem celular, total. Sem celular, sem TV, sem nada. Durante esse primeiro ano 2 anos. 2 anos, é assim. Isso. E aí, quando eu liguei, eu perguntei, mas ele deve estar dormindo. Aí ela, não, o senhor foi embora. E aí, pra mim, ali foi, né, foi a primeira coisa que eu tava longe. Imagina, né? Isso. E ali Jesus, o senhor disse, se eu saísse de casa, o senhor ia tomar conta, ia tomar o meu lugar. O senhor ia estar no meu lugar. Então, eu sei que o senhor está cuidando deles. E ali, ele foi, né, foi embora, e ele só retornou quando ele ficou doente. Ele só retornou quando já estava em Cachoeira. Aí ele retornou para casa e morreu em casa. Pra minha avó já com a sua ele avó. morreu em casa. E ali, quando eu estava em Cachoeira também, quando eu recebi a notícia, eu já estava vivendo o processo de depressão, né, de ansiedade. Você, isso aí. Isso. E ali foi quando a comunidade me perguntou se eu queria voltar, se eu queria vir, né, visitar e tal. Eu vim, né, pro velório. Aí você veio pro velório e depois Fiquei retornou 7 pra dias lá. e retornei de novo. E quando foi no final do ano, eu vim embora de vez. E ali, passei o primeiro ano, o segundo ano, e foi quando cheguei em Cachoeira. Cachoeira eu já morei só com mulheres. Era uma casa de feminina, né, de 7 mulheres. E cada um foi para um canto, cada um foi para um setor de trabalho. Eu fui para eventos, né, promover os eventos. E ali eu trabalhei mais próximo. Eu era produtora e tinha o diretor e eu era produtora dos acampamentos, né? Foi quando eu trabalhei no evento, depois fui pro santuário, trabalhando no santuário. Mas me conta aí, nesse terceiro ano, você foi morar na casa com mulheres. Aí você falou aí da depressão. Mesmo lá dentro, com tanta presença... Isso, e é engraçado que as pessoas acham que esse processo é falta de Deus, né? Geralmente, e não é. né? E acabou que não é. Olha, eu sei que hoje existe muita gente que passa por isso. Hoje, quando eu prego, quando eu converso com alguém, né, de poder rezar pela pessoa, eu vejo que as pessoas passam por isso. E isso não é falta de Deus. Porque por isso que minha avó dizia que a Canção Nova lá vai celebrar por conta disso. Como é que você está em uma coisa aqui de igreja e você volta doente? Porque eu voltei doente, né? E aí, só que não morreu aquilo que Deus fez em mim nesse tempo todo. Não foi em vão que eu fui para lá. O que Deus fez em mim, na minha fé, na minha história, naquilo que era a Cleane, naquilo que a Cleane desejava, naquilo que a Cleane almejava. Então, não morreu isso dentro de mim. Só que, assim, outras pessoas dentro da comunidade também estavam passando pela mesma situação. Então, lá eu fui cuidada. Lá eu tinha todo o amparo. Eu tinha médicos, eu tinha irmãos, eu tinha a missão em si. Então, a minha decisão de voltar, diante dessa realidade, foi dentro de uma crise, né, que eu tive. Como é que uma pessoa que foi para fazer algo, para realizar algo, para viver uma missão, e hoje não consegue viver essa missão. Hoje ela não consegue realizar tal atividade. Eu não conseguia ficar sozinha em casa. Eu não conseguia trabalhar mais. Eu não conseguia, minha cabeça não dava. E eu nunca tinha passado por isso. Nunca. Sim. No meu discipulado, no segundo ano de formação, eu vivia umas realidades que já era algo, só que eu vivia um tempo de não conseguir caminhar. Tipo, atacou meu físico. Só que era um processo espiritual, né, para quem conhece assim mais, né? Era um processo de história também que eu ainda tocava, que acaba que toca no nosso físico. E quando você vê que hoje um processo de perdão, tem muita gente que tem processo dores no estômago, que é falta de perdão. Sim. Que você vive um processo de libertação quando você perdoa uma pessoa, que quando você traz o nome daquela pessoa, quando você traz o nome e diz assim, eu perdoo, aquela dor que você sentia no estômago, ela passa. E afeta o nosso físico. E eu cheguei a um tempo lá no meu discipulado, antes de viver todo o processo de ansiedade e depressão, Sim. no meu terceiro ano, que já era o início lá no meu discipulado. E aí, quando eu não conseguia mais andar, eu não conseguia mais fazer adoração dentro da capela, eu precisava ficar na parede do lado de fora da capela. Mas isso você acha que foi por quê? Foi algo espiritual também, de lugares também que eu acabei visitando, de palavras também que foram lançadas sobre mim, de votos íntimos também que acabava que eu fazia na minha adolescência. Votos íntimos, se você, assim, né? Não sei se vocês sabem, esses votos secretos, votos íntimos, são coisas que a gente diz assim, eu não mereço ser feliz,
Sim. Isso é um voto que você vai fazendo dentro da sua infância, na sua adolescência, que na sua vida adulta, quando você toca no sentimento de felicidade, você começa a renegar esse sentimento. Porque lá atrás você fez um voto dentro de você. Então eu tomava posse daquilo ali. Não sabia disso aí. Quando eu não conseguia dizer assim, eu não vou conseguir ter relacionamento com homem nenhum. Era um voto íntimo que eu tinha feito. Então hoje, na vida adulta, é um processo. E quando eu toco aquilo de querer, assim, não conseguir ter, ou não conseguir ter uma convivência, eu preciso renunciar. Porque senão aquilo ali vai barrar a minha experiência com o masculino. Né? Independente de amizade, tudo. E ali, eu fui precisando tocar naquilo ali também. Então, foi um ano que eu precisei tocar nos meus votos íntimos. Então, ali eu escrevi no meu caderno. Todos os votos. Eu escrevi a minha história de salvação. Eu tenho meu caderno, né? Lá em casa, que eu escrevi toda a minha gestação, eu escrevi tudo. Aquilo que eram as alegrias, tristeza, convivência em casa, tudo eu escrevi. E ali eu precisei tocar também nos meus votos secretos. E ali eu fui tocando também naquilo que era espiritual também, que existia, né? Então, imagina, aquilo que não é de Deus, quando tocar naquilo que é de Deus, existe uma batalha dentro de nós. Então, Deus quer habitar tudo aquilo que é nosso. Né? Então, ele quer habitar naquilo que é o nosso coração. Então, ele precisa tirar aquilo que não é dele. Então, estava vendo todo aquele processo de purificação. Eu acredito, né, que eu não tinha palavras. Assim, eu não consegui receber de outra pessoa. Eu tinha um sacerdote que me acompanhava. Sim. Mas eu não tinha essa noção. Hoje, nessa tempo quaresmal, eu toquei nessa situação e eu liguei para ele tá na Terra Santa. Eu disse, olha, o senhor precisa me falar o que acontecia naquele meu discipulado. Que eu tô tocando hoje em uma situação e tal, e tal, e tal. Me faz entender o que acontecia naquele meu discipulado. Só que eu era carregada nos braços. Meus irmãos pegavam nos braços e me colocavam na cama. Quando eu era para comungar, os meus irmãos me pegavam no braço, me levavam para ir comungar e eu voltava, me segurando nas paredes para sentar para comungar com Jesus. Durante esse processo de depressão? Já no início, lá no meu discipulado. No meu 2º ano de formação na comunidade. E o processo de depressão e ansiedade começou no 3º ano, quando veio tudo para fora. E lá, já no início, eu comecei a tocar nisso também, dentro da minha história. E ali foi quando eu vivi, né, todo esse processo. E lá, quando eu cheguei no 3º ano, eu precisei ir buscar um psicólogo, que eu nunca tinha feito terapia. Que bom que ela tem todo esse apoio, né? Imagina se não tivesse. Graças também. a Deus. Eles cuidam, né? Eles precisam cuidar naquilo... o Padre Jonas dizia, e hoje eu tenho muito disso, né? Que a missão é importante. Mas por trás da missão existe uma pessoa. Existem os irmãos. Então, tinha esse olhar. Ela é minha irmã. Independente se ela está assim, ela é minha irmã. Então, eu preciso cuidar dela. Cuidando dos irmãos, estava cuidando do carisma. Então, hoje, quando eu cuido dos meus irmãos dentro do CRI Jovem, quando eu cuido dos meus irmãos dentro da minha comunidade, eu estou cuidando também daquilo que é de Jesus. Então, existe um luau acontecendo, existe um evento acontecendo, existe um retiro para acontecer, mas, independente daquele retiro, existe alguém por trás. Então, eu preciso olhar para meu irmão da forma que ele precisa ser olhado. E ali eu fui olhada. Cuidar dos seus, né? Cuidada. E ali eu tive psiquiatra, eu tive psicóloga, eu tive gente para rezar pela minha cura interior, eu tive gente para rezar formadora dentro da minha casa. Graças a Deus, por providência, eu morei com a minha formadora geral da comunidade. Graças a na casa Deus, feminina que na você casa ficou feminina. E ali eu morei com uma psiquiatra. Eu tinha uma irmã de comunidade que ela é psiquiatra, ela atendia no posto Padre Pio, que é o posto da comunidade. Só que ela não me atendia porque ela morava comigo. Só que ela é psiquiatra, né? Então ela poderia entender alguma coisa. E também existia uma psicóloga que morava comigo. Ela não me atendia porque ela não poderia, porque morava comigo. E ela foi minha irmã de quarto no meu discipulado e foi morar comigo também no meu juniorato. E ali ela não me atendia, mas ela também tinha esse olhar também atento. E aí foi quando eu voltei, contei para minha formadora, né, a minha história e tal, o processo todo. E ali ela falou bem assim, você precisa de um psicólogo. A gente vai procurar um psicólogo para você. E um psicólogo da comunidade foi me atender. Ele me atendia nos consultórios dele. E para você ver, quando eu era atendida, eu não saía caminhando de lá de dentro. Caramba. Como se você tocar na sua história, como aquilo ali afetava no meu físico. Tudo. E a minha ansiedade lá, e a minha ansiedade não é aquela que acelera o coração, a minha ansiedade não era aquela que ficava agoniada, batia... Sabe aquela ansiedade normal que as pessoas sentem? Não. Ela me paralisava.
ela me paralisava. E ali, não conseguia mais caminhar. E aí eu ligava para minha formadora, para ir me buscar de carro. Eu não caminhava. Para me sair de lá, eu tinha que sair da Chácara Santa Cruz, que é da Canção Nova, e ele atendia no consultório próximo, né? E eu descia a ladeirinha de lá de Cachoeira, ia lá ser consultada por ele. E ele... Porque eu tinha que falar. Imagina, você passar aqui sua vida inteira guardando algo e chegar um momento de você pôr para fora. Você precisa tocar naquilo ali. E quando fala, e para mim, a minha cura veio através da partilha e da transparência. Quando é falado, vem a libertação. Não somente para mim, eu acredito que para muitas pessoas também acontece isso. Quando você fala, quando você traz para fora, quando você dá nomes, eu precisei dar nomes. Né? Deus foi fazendo em mim através disso. Eu precisei dar nomes. Aí nesse terceiro ano você viveu esse processo aí de fazer a terapia. Psiquiatra, remédio. Caramba. Tudo que eu nunca tinha Então, tocado. quando você já retornou pra cá, pra o velório do seu avô... Já tava. Já eu precisei tava. tomar remédio para poder vir no avião sozinha. E aí foi quando minha psiquiatra falou assim, olha, eu fui a ser atendida. Imagina para uma pessoa que viveu todo o processo com Deus, dentro de uma comunidade. Eu falo na comunidade de Canção Nova, mas existem muitas pessoas dentro de um grupo de oração. Sim. E aí, minha psiquiatra falava assim, eu ia falar com ela, eu ia com minha formadora, ela entrava comigo, a formadora. Ela disse, você permite ela entrar? Eu disse, permito. Então ela via toda a sua história ali Tudo. também. E ali eu falava para ela, com a minha psiquiatra, ela falava para mim assim, você vê que para ela é fácil falar sobre isso. Ela fala como se não fosse com ela. Quando minha formadora falava, tocava em mim. Eu ficava desnorteada. Porque eu estava escutando uma história, que era a minha história, me tocava. Mas quando eu falava para ela, não me tocava. Você não se libertava. E o meu psicólogo falava bem assim, mas você não sente nada? Você fala tudo isso e você não sente nada? Eu disse, não sinto. Eu não sinto nada. Eu disse, eu não sinto dor, não sinto nada. E ele queria trabalhar isso porque eu não sentia. E eu disse, no meu consciente, eu dizia assim, foi cuidado de Deus. Deus não quis que eu sofresse lá atrás. Deus não quis que eu vivesse um processo de sofrimento em si, vivendo esse tempo todo, né? Imagina se eu tocasse isso. Claro, se fosse antes, trabalharia isso antes. Sim. Mas foi o tempo que Deus quis. Talvez no momento você estava mais forte ali, né? Mas E também fosse em tinha outra pessoas. época. Eu tinha uma rede de apoio, né? Tinha uma rede de apoio. Se eu não tivesse, não iria conseguir, Aqui né? seria mais difícil, talvez. E assim, poderia até viver todo esse processo de revolta, ser mais grande, assim, diante da minha fé. Ah, mas Deus não... Renunciar a fé em algum momento ali. Sempre. E aí eu vejo que foi um tempo necessário, foi como Deus quis, né? E creio também que foi dessa forma também para poder hoje, atualmente, eu ajudar outras pessoas também dentro desse episódio também, né? Porque mistura, né? Ali, fé, aquilo que é patológico, aquilo que é psicológico, aquilo que é história, aquilo que é a minha realidade em relação à espiritualidade, a minha vivência, né, da fé. Então foi terceiro ano, você ficou 3 anos em comunidade. No terceiro ano, você decidiu voltar. Foi. Eu tive a mutilação lá dentro. E eu estava já no santuário do pai, eu estava trabalhando já no santuário, e ali eu não conseguia trabalhar mais, né? Aí foi quando eu cheguei a me cortar, tava a tesoura assim na minha mesinha, e eu cheguei a cortar o meu braço. Ela sentia dor. Fui pra capela, que a gente mais tem a capela, e eu comungava todos os dias. E ali eu fui pra capela, São João Paulo II, e eu mandei foto pra minha formadora. Aí eu disse, vem me buscar. E aí ela foi me buscar e tal, e eu saí, a minha psiquiatra me afastou. Só ela não pode mais trabalhar. E eu precisava ter uma pessoa dentro da minha casa Com você. comigo. Eu morava em 7, cada uma ficava um dia na semana. Caraca. E foi quando entrou a pandemia. Foi quando fechou tudo. A pandemia, viver juntos Então ali ficou dentro, mais difícil porque você ficava reclusa também, né? tudo. E eu não morava junto com os meus irmãos em Cachoeira, dentro da Chácara de Santa Cruz. Eu morava em uma comunidade de casais. Eu morava em uma comunidade fechada de casas. E ali só tinha casais da comunidade. E eu morava só com aquela casa de mulheres solteiras. E ali eu precisei o quê? Me afastar. E ali foi quando tocou, né? Essa realidade de o que eu Querer estou voltar. fazendo aqui.
Não foi Deus que me chamou, não foi Deus que me separou, não foi Deus que me escolheu. Você se questionou muito, não foi quanto a isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? Porque doía em mim também. Viver todo esse processo, eu sei que é doloroso para quem vive esse processo, né? Esse processo de hoje que afeta muitos jovens, né? Muitos adolescentes também. Então, eu toquei nessa realidade, né? Então, tocava na minha realidade de oração, na minha espiritualidade. Quando rezava em língua, minha casa comunitária rezava em comunidade, Todo mundo junto. Assim. todo mundo junto, né? Teve um dia que eu não conseguia escutar aquela oração. Colocava a mão nos ouvidos, assim, ó. Não conseguia escutar aquela oração. E olha que eu tenho um negócio assim, né? De poder rezar. E eu não conseguia escutar aquela oração. E aí eu fui pro quarto e tal, e a minha formadora me ajudava. E tocava naquela realidade de Deus tinha me chamado, né? E ali eu falei pra minha formadora, eu disse a ela, eu vou escrever minha carta, vou entregar pro conselho e vou voltar para casa. A minha avó também teve depressão aqui também em Aracaju. Eles não sabiam que eu estava vivendo lá. Não sabiam. E aí foi quando eu pedi para vir embora. Foi quando tocou naquilo que era o sentimento de fracasso. Quando eu retornei. Você olhou e deixou tudo e retornou e não tinha mais nada. Também. E quando eu voltei com a expectativa de ser cuidada pelos meus. Sim, mas aqui tava todo mundo precisando de você também. E eles, da forma deles, eu não recebi aquilo que eu estava planejando na minha cabeça. Era talvez o Então, amor, o carinho. quando eu voltei, eu precisei ir atrás sozinha. Eu precisei ir atrás de psicólogo, eu precisei me controlar dentro do quarto sozinha. Não que não tinham pessoas em casa. Só que, quando eu cheguei, eles falaram bem assim, mas você tinha casa, tinha comida. Eu escutei isso dos meus, né? Você tinha casa, tinha comida e não tem prisão da Clane tá assim. Só que eles não entendiam o porquê eu estava daquela forma. Porque a minha ansiedade era pós-traumática. Era algo que aconteceu na sua Existia infância. algo antes. E ali, eu contei a minha história, toda a minha história para eles. Eles não conheciam. Contei das pessoas, não dei nomes, né? E ali eles falavam, eu escutei de algum deles, que a culpa era minha. Porque eu não falava. Porque eu cresci uma criança que não falava. Então, cresci a pessoa que não se comunicava em casa, que não expressava afeto em casa. Só que por trás existia uma criança ferida. Também que desencadeava para os meus. É porque todo mundo acha que é fácil falar, né? Sim. Mas não é. Principalmente do que toca e dói. Sim. E ali, para mim, foi uma frustração. Eu voltei e eu não fui acolhida como eu esperava. Só que eles também não saberiam. Eu não sabia dessa história. Não tem como ser... E eles não saberiam me ajudar. E eu não poderia trazer algo que eu fui cuidada da Canção Nova para que eles cuidassem. Não tinha como. E ali eles não souberam da forma deles. Eu estou sendo cuidada, eu sou amada da forma deles. Mas a Cleane que criou expectativas, foi frustrada no início. Quando eu me revoltei. Foi quando eu toquei na minha frustração e quando eu toquei no meu fracasso. Foi quando eu olhei... Aí, nesse momento que você voltou, você se afastou de novo. Foi. Hoje, é uma situação que pesa para mim, né? Hoje eu ainda trabalho sobre isso, né? Sobre a minha saída. Porque eu ainda toco nesse sentimento de fracasso. Mesmo eu rezando pelas pessoas, mesmo eu pregando, mesmo estando em missão, mesmo eu estando num CRI jovem... Mesmo sabendo que Deus me utiliza aqui fora, mas quando eu saí, eu olhava para a Canção Nova e dizia que eu era feliz lá dentro e aqui fora eu não era. Só que como eu não sou feliz aqui fora, se minha felicidade vem por uma pessoa, e Sim. se essa pessoa eu sei e posso buscar aqui fora também, eu posso vivenciar dele aqui fora também. E ali eu precisei viver todo esse processo de reconectar novamente com Deus. Com aquilo que era a minha missão, com aquilo que Deus me chamava. Eu continuava sendo escolhida, eu continuava sendo separada. Ele continuava me separando dos meios, me colocando no centro. E ele me continuava. Por quê? Porque aquilo que é de Deus, ele é irrevogável. Aquilo que Deus nos dá, ele não morre. Então, não morria dentro de mim. E eu continuei... Quando eu voltei e comecei essa revolta, mudei os vestimentos, ia para lugares. Voltou Pronto, a Cleane. de ladeira abaixo.
Os 17 anos. Pronto. Aí a minha avó dizia assim, eu vou ligar pra Canção Nova, vou lhe devolver. Aí ela dizia, eu vou lhe devolver. Aí eu disse, eu vou deixar a pessoa da Canção Nova vir aqui em casa, você ver. É assim. Só que, imagina, uma pessoa que conhecia Deus, uma pessoa que fez uma experiência com Deus, eu fazia aquilo ali, eu sabia onde o meu braço poderia ir. Só que quando eu comecei a postar, eles começaram, tinha algumas pessoas da própria comunidade que eles começaram a criticar, né? Vestimento, lugares. Não que não seja, era uma forma deles falar assim, olha, A gente tá não é lugar cuidando para de você. é. A gente tá aqui longe, mas a gente cuida de você. Só naquele momento, o que foi que a Cleane sentiu? Ah, eles estão me julgando. Eles não falam comigo. Acaba que a realidade muda, né? Eles tinham os afazeres deles, eu também estou na minha realidade hoje. Sim. Acaba que se distanciou, né? Só que eu pensava que, vou fazer para postar para eles verem. Olha a minha cabeça. Provocação. Começou essa provocação, só que essa provocação, essa revolta, me levava cada vez mais a fazer coisas, também. a me afastar daquilo que era a minha eleição com Deus. Só que, mesmo com as minhas infidelidades, mesmo com aquilo que eu estava fazendo, Deus continuava me usando. E era uma forma de Deus falar para mim, olha, eu não quero te perder, eu não quero deixar que você volte. E quando eu tocava nisso, quando eu rezava pelas pessoas, quando eu falava algo, quando eu partilhava algo e tocava aquelas pessoas, eu dizia, como é que toca essas pessoas? Como é que eu falo de Jesus? Como é que eu falo daquilo ali? Vivendo todo esse processo de lama, Radical, de voltar novamente a tocar naquilo que era as lamas dos porcos, né? As migalhas dos porcos. Só que, assim, era uma forma de Deus mostrar para mim o quanto eu ainda era dele, o quanto ele queria fazer através de mim aquilo ali. E ali eu voltei a viver todo esse processo de recair na sexualidade, na afetividade, e ali de beber, de tudo, de tudo. E ali eu queria fazer 5 tatuagens de uma vez. Mas fez alguma? Não vi nenhuma. Aí também. 5 tatuagens de uma vez. Aí minha mãe olhava assim pra mim, mãe, o que aconteceu com você? Eu não tô entendendo o que aconteceu com você. É, porque você imagina, né? A cabeça dos seus pais, de uma vivência de comunidade, Imagina. pra uma revolta dessa. Não, de querer todo final de semana. Tá bebendo. Barzinho, tudo. Eu quis conhecer o barzinho todo de Aracaju. Tudo. E eu contava tudo pra minha casa. Tudo que eu fazia. Aí minha mãe ficava assim, olha. Não me conte mais não, não me conte mais não. Eu disse, tá. O Uber chegou e me deixou na porta. Eu fiquei dentro do Uber com o cara do Uber. Eu nem sabia quem era aquele cara. Aí eu contando isso, eu contava tudo na minha casa. Minha mãe não acreditou, não. Aí ela disse, você? Eu disse, era. E eu tava na minha missa... domingo, na minha missa e tal. Mas isso ia fazendo o quê? Que eu deixasse de fazer meu estudo diário, de rezasse mais, Sim. né? Queria que não afastam. Afasta, porque isso rompe, né? A nossa ligação, aquilo que é a nossa ligação com Deus, né? Que o pecado é isso que ele faz, né, conosco. E aí, nessa volta, foi tudo isso, né? Que foi Aí você passou quanto acontecendo. tempo ainda, assim, nas migalhas? Até Na conhecer lama. o Cristo Jovem. Até o quê? Ano retrasado, ano passado. Tá caramba. Foi. E ali, eu fui... Quando eu voltei, eu fui pesquisar grupos, né? Eu não queria voltar mais pro Jovem Sarado, que eu não me encontrava mais. Não queria voltar na Canção Nova, porque eu tava meio que magoada, assim, por dentro. Não com eles, né? Não com a comunidade, mas que eu não conseguia. Quando eu ia na missa de quinta-feira, eu chorava, vendo as câmeras. Por quê? Você Porque era lembrava? o serviço. O serviço eu lembrava. Porque não era pra mim estar ali assistindo a missa, era pra mim estar ali ajudando. Era pra mim estar ali trabalhando. Que era o que mexia Mas isso é a comigo. missa... Você ia pra missa na Canção Nova. É, mas nem isso eu não vou mais, né? É um processo. E aí, quando eu pesquisei grupos e tal, vi os sentinelas e tudo, para poder ver se eu encontrava um lugar, porque os grupos de oração hoje nos ajudam a estar mais próximos de Deus, porque você encontra pessoas, amigos ali, que vai te ajudar a voltar e viver esse processo de retorno, né? Então, só que engraçado que toda vez que eu saía, sempre quando eu voltava, eu chorava. Sabe aquele encontro pessoal quando a gente tem primeiro? Quando você sabe que você sai, você vai lá, bebe, quando volta você chora porque sabe que não é aquilo, Deus, sabe? Sempre a gente tem viver esse Sim. processo, né? Só que eu já tinha vivido o quê? Lá em 2015, 2017. Você já sabia todo, Imagina. tudo isso, o script todo. Era isso. E quando eu ia para minha terapeuta atual, né? Minha terapeuta dizia assim, ela é católica, e eu partilhava com ela, né? Falava tudo, até dos caras que eu saía. E ali eu falava pra ela, ela dizia assim,
eu não posso comungar e tal, não sei o quê. Aí ela não falava nada. Ela disse, olha, você sabe o que é certo e o que é errado. Eu não posso falar para você. Quando você fala para mim, você já traz a resposta. Porque você já A conhece. briga dentro de você, porque era uma briga dentro de mim. A briga dentro de você já é a resposta para você mesma. Porque aquilo que era de Deus magoava tanto, me magoava tanto. Tipo assim, porque hoje o desejo pela santidade, o desejo de poder falar de Deus, o desejo de viver aquilo que almeja meu coração, era uma briga. Porque era uma briga interior. Sabe aquela mulher velha e a mulher nova? Que a mulher Sim. velha e o homem velho, ele vai ficar dentro de nós, vai regozijar, vai trazer para fora, mas ele não morre. Aí vem o caso de você não ressuscitar o que está morto. Isso. Enquanto Deus não vier, enquanto a gente não falta ele, vai continuar a mulher velha. Até... Porque é um processo de cura. E o processo de cura interior também. Né? A gente não passa por um processo só de cura interior. O processo de cura interior, ele é permanente. A gente precisa sempre estar curando algo em nós. Você passou esse momento de revolta e aí se encontrou no CRI Jovem. Parece que eu estava revoltadíssima. Porque tudo que a Cleone não tinha... Você não tinha vivido durante um tempo. Sabe quando você está ali presa? Né? E soltam. Em comunidade, você solta. Aí foi tudo para fora. Eita, Jesus. Aí eu disse, meu Deus do céu. E pior que você já tinha vivido um momento de conversão, né? Você já tinha... Então você já sabe. Amigo, imagina sua cabeça. Porque realmente, hoje em dia, tipo assim, se hoje você peca, você sabe que você está ferindo o coração de Jesus. E aí você sente realmente. Que é diferente da Cleana que estava em conversão lá com 15 anos. Era diferente, porque ela não tinha essa noção. Até o peso do pecado, não que existe pecado pequenininho e pecado grande. Mas assim, quando você peca lá atrás, quando você não tem uma caminhada com Deus, quando você não tem um olhar fixo nele... Você não sente esse peso, né? Você não tem esse de poder, assim, caiu em si. Quando você vai na confissão, você já caiu em si. Você já sabe que é pecado. Você já quer se reconectar novamente com Deus. E atualmente, né, quando eu voltei, nesses 4 anos que eu estou aqui, foi esse processo. Porque quando acontecia, eu já sabia que era errado. Então, eu já sabia, Deus já me falava, sabe? Então, imagina, eu cometer novamente, era ferir o coração de Deus. Aquela amiga da cruz, amiga do Nazareno, estava novamente colocando ele na cruz. Toda vez que eu pecava, era fazendo Jesus novamente ser colocado na cruz. Então, com os meus pecados. Então, que amiga da cruz é essa? Que amiga do Nazareno é essa? E aquilo ali pesava para mim, né? Então, eu olhava assim, Jesus sempre me deu essa promessa de... O projeto que ele tinha para mim, ele tem para nós, é um projeto de felicidade, não de calamidade, já diz na palavra dele. Isso é uma palavra que é forte ao meu coração, sabe? É como se fosse uma lança no meu coração. Ele tem um projeto de felicidade. Ele fez a imagem e semelhança dele, né? Então, quando eu troco... Quando eu coloco outras situações, outras pessoas, até mesmo eu, como um palco da minha vida, estou tirando aquele que precisa ser o centro da minha vida. Então, eu estava trocando. Eu estava tirando ele do palco e me colocando no palco. Estava colocando as pessoas, estava colocando a minha revolta, estava colocando a minha insegurança, estava colocando saciar aquilo que era a minha afetividade. Quando eu não desejos, né? Quando eu não fui encontrada, quando eu voltei, querendo saciar. Então, estava colocando outras coisas no palco que só Jesus precisaria e precisa habitar na nossa vida. E ali eu procurei, né, os grupos e tal, encontrei o CRI Jovem, mandei mensagem pelo Instagram, como ele se reunia e tal. E eu fui na missa de domingo sozinha, convidei uma amiga, ela não quis ir. Eu disse, mas eu vou... Às vezes é bom a gente ir na missa sozinha, eu gosto, sabe? Em outra paróquia, sozinha assim, que a gente... Não sei, sabe? Quando você quer viver sozinha ali. E ali eu participei da missa e fui no encontro. E acabou que naquele encontro, eu acabei lendo a passagem na Bíblia. Sim. Eu levei Bíblia, né? E tinha muita gente que não tinha Bíblia. Levei Bíblia. E ali eu li e tal, e eles começaram a perceber. No primeiro encontro... Essa vocação. Eles começaram a perceber algo. E ali eu nem tinha falado sem nada, sabe? Só porque eu estava lendo a Bíblia e partilhei também, né? Não, já é diferente você chegar no primeiro encontro e levar uma Bíblia para o encontro de jovens, né? E ali eles perceberam e tal, foi quando eles me pescaram, né? Assim, quando a gente encontrar uma pessoa assim, a gente sempre quer pescar alguém, né? É isso, pescar almas, né? E aí foi quando eles viveram esse processo, eu entrei no servo do CRI Jovem e tal. Só que o CRI Jovem, quando eu cheguei,
Vivi todo esse processo e saí do servo, né, também. Hoje eu já sou serva de novo, mas eu precisei viver um tempo também de dar um passo para trás, Sim. para saber realmente aquilo que eram minhas escolhas. Que eu achava que eu iria encontrar pessoas que fossem aquela radicalidade, sabe? Não, o Cris Jovem, ele é... Por hoje não, tipo assim, é um grupo de conversão diária. Isso. E ali eu achava que eu ia encontrar pessoas radicais que iam me ajudar a sair daquilo que eu estava. Não. E ali eu fui percebendo, aquilo ali foi me fazendo falta. E ali eu fui percebendo que eu precisava também ser essa Objeto ponte. de Deus, Entendeu? E ali eu encontrei um ambiente que eu era instrumento de Deus. Ao mesmo tempo que eu tinha pessoas que me ajudavam, eu me colocava a serviço. Então, Deus precisava disso. Deus precisava que a Cleane encontrasse um lugar que ela pudesse caminhar ali, que pudesse ter gente também que acompanhasse, estivesse ao lado toda essa dela. vivência da comunidade ajuda bastante hoje lá. Sim. Eu já vi você pregando lá. Sim. E ali eu pude colocar para fora também isso. Quando eu estou pregando, quando eu estou conduzindo adoração, quando eu estou rezando por uma pessoa, eu preciso estar no estado de graça. Eu preciso estar também vivendo um processo de quê? De conversão diária. Né? Então, a gente busca também essa conversão diária para poder também ajudar o outro a viver todo esse processo. Né? E é isso que a gente Seria deseja. muito fácil falar e não fazer, né? É um contra-testemunho, né? Então, a gente necessita disso. Então, foi quando eu encontrei, quando Deus também se utilizou, creio eu, né? Com certeza, se utilizou do Cris Jovem para poder me segurar ali. Mas hoje, a Cleane, como é que ela tá? Então, hoje, graças a Deus, né? A revolta passou. Hoje, assim, a Cleane ainda não fechou esse ciclo, né, com a comunidade. Mas eu creio que existe um tempo certo. No final do ano eu tô querendo ir em Cachoeira. Vai ser a primeira vez, né? Tô querendo ir em Cachoeira. E vamos ver como é que será, né? Deus sempre tem um tempo certo para cada coisa, né? Debaixo do céu. E precisa se fechar um ciclo. Não sei o que seja a vontade dele, né? Que te espera, né? Existe um segundo elo da vida. Vai que existe também, né? Eu creio na vocação que Deus me deu em relação ao Carisma Canção Nova. Mas hoje a Cleane está no Cris Jovem. Hoje a Cleane está na comunidade Perpétuo Socorro, mas existe também o santuário, né, de São José Tadeus. Hoje a Cleane deseja realizar a vontade de Deus naquilo que é o meu dia a dia, no meu trabalho. No meu trabalho, eu já realizei quase todo mundo no meu trabalho. Sempre. A pessoa... Eu sempre sinto. Eu tenho essa sensibilidade, né? Sim. E ali... E o seu trabalho puxa muito isso também, né? Então, quando eu voltei... Eu Fala aí trabalho com que você criança. trabalha, que eu acho que a gente não falou, né? Isso. Eu trabalho numa escola, tipo um berçário Hotelza, né? Sim. Ali perto da Casa Alemã. E ali, quando eu voltei, quando eu fui trabalhar com eles, a minha psicóloga sempre falou, né? É só fonte de cura. Porque são crianças. Sim. E ali, imagina. Era onde você tinha sido você precisa magoada. cuidar da criança da forma que a medida que você... Queria ser cuidada. Isso. E lá, trabalha como disciplina positiva. E essa disciplina positiva foi me ajudando a aquilo que eram as minhas grosserias, aquilo que era a Cleane bruta. As pessoas falavam muito disso, né? Que eu era bruta. Ah, porque você é ignorante. Ah, porque você é fria. Só que eu fui trabalhando isso em mim e eu precisava trazer para fora aquilo que era a Cleane dócil, aquilo que era a Cleane que tinha no coração que as pessoas não conheciam. Sim. E ali eu fui conhecendo e tal, fui cuidando das crianças. E lá a gente, né, trabalhou isso. Aí eu fui aprendendo a pedir desculpa. Sabe? Quando você pede desculpa. Sendo reeducada, né? Imagina, eu pedia desculpa até pro cachorro na minha casa. Tudo, né? Então, eu fui sendo trabalhada nisso aí. Então, à medida que a gente vai cuidando, a gente também é cuidada, né? Eu recebia muito sobre isso. Foi quando eu fiz o curso de AT, que é acompanhamento terapêutica, que eu vivi uma experiência com uma autista de lá. Quando eu estava muito mal, e eu ia buscar. Ela não era verbal, ela não falava, né? E ali eu buscava o abraço dela para poder me sentir bem. Sim. E ali eu queria, né? Eu reconhecia o olhar dela, aquilo que ela dizia pelo olhar, pelo gesto, pelo choro, pela mordida. Uma vez eu levei uma mordida dela que ficou nessa altura. Só que eu tentava reconhecer como ela se expressava. Ela fez o curso de AT e lá a gente trabalha com os meninos atípicos, que são os meninos autistas, Sim. que hoje, né, existem muitas crianças. E lá trabalho, né, na sala com as pedagogas e os auxiliares lá dentro, também com os meninos autistas também. Cleane,
Nosso tempo tá chegando ao fim. Você não Muita tem nem coisa pra falar, né? Você não tem nem noção de quanto tempo já passou aqui, já. Você acha que passou quanto tempo aqui já de conversa? Sei, 1 hora. Já. Tem mais de 1 hora tranquila aí já de conversa. Mas é muito legal ouvir sua partilha, de verdade. Eu acho que agrega muito. Eu tinha essa curiosidade de conversar com alguém que vive em comunidade, de saber mais sobre comunidade. E você expressou muito bem isso. E eu acho que vai tirar a dúvida de alguém, se alguém tem dentro de você para viver essa vocação que seja a vivência de comunidade. Eu creio que você não carrega nenhuma mágoa quanto a isso. Sim. Realmente, Deus tinha um propósito para você. Você viveu esse propósito. Talvez possa ser que retorne para esse propósito. Ninguém sabe, né? E eu vejo que Deus te usa muito quando você está pregando, quando você está sendo você mesmo, sabe? No seu dia a dia. Como você já falou, no seu trabalho você já resolve por todo mundo. Então, é muito legal. Deixe Deus trabalhar isso em você. Seja esse objeto mesmo na vida das pessoas, que eu acho que é muito importante. A gente precisa disso, sabe? Quanto pessoa. De ser pescador, de dar uma palavra amiga, como você foi reeducada, pedindo desculpa ali, talvez até abraçando uma pessoa que necessariamente precisa, e a gente, às vezes, no dia a dia, fecha os olhos quanto a isso, mas a gente que está próximo de Deus tem esse tato, tem essa sensibilidade, como você falou, de ver isso nas pessoas quando elas estão precisando de um abraço, de uma palavra amiga. Mas foi bom te receber aqui, escutar seu testemunho. Vou trazer ela outra vez, porque ela tem ainda sede de falar mais. Eu acho que Sabe que eu falo muito, né? eu sei que ela tem essa sede de falar um pouco mais. Eu creio que em outra oportunidade a gente continue um pouco mais sobre esse papo. Mas agora, a Cleane de hoje, assim, de agora, o que é que você deixaria? Porque o nosso público é um público mais jovem, procurando a conversão. Esse podcast realmente é para testemunhos, para a gente arrastar, para a gente pescar, para a galera ver, para a gente evangelizar do nosso jeito. Mas me diga aí, o que é que Cleane deixa de recado para essas pessoas que estão lá em casa escutando esse podcast, assistindo? Da nossa realidade, né, hoje. Eu creio que tudo que eu falei casa com aquilo que Deus também deseja falar também a cada coração. Eu acredito que aquilo que eu vim trazer, né, no pouco que a gente partilhou, no muito que a gente partilhou, mas eu creio que possa tocar também nas realidades, né? Cada um que possa estar assistindo, possa ser na minha história, na vocação, mas também aquilo que seja o ardor do coração de cada um. O desejo pela santidade, o desejo de querer fazer a vontade de Deus sempre. Então, o que eu tenho a dizer é que não tenham medo. Não tenha medo de ser de Deus, não tenha medo de querer ouvi-lo e saber aquilo que Deus deseja para a sua vida, deseja também fazer também dentro da sua história. Então, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de se lançar na vontade de Deus, porque o projeto que Ele tem para nós é um projeto de felicidade. Então, não deixe de querer conhecer mais daquilo que quer te conhecer também. Então, o Senhor deseja cada vez mais nos conhecer, para que possamos cada vez mais também conhecê-los. Então, é isso. Que sejamos amigos de Jesus. Eu bato sempre nessa tecla, dizendo que Deus ele é muito educado, né? Então, você tem que se permitir, senão ele não vai entrar. Sim. Tem que dar essa brecha para ele trabalhar em você. Então, se permita deixar ele trabalhar em você. E ele age de muita forma, né? E o podcast também é uma forma também que Deus quer se utilizar também, de poder adentrar também essas pessoas também, que eu creio também que possa também estar precisando também. Vai que alguma palavra que a gente falou aqui tocou alguém. Com certeza. E se cada podcast a gente salvar uma alma, rapaz, já tá demais. Já tá num degrauzinho a mais. A gente já tá subindo um degrauzinho. Mas enquanto isso, ó... Mas faça o convite aí pra galera conhecer o Cris Jovem. A gente já trouxe a Rayane, que agora atualmente é coordenadora, né, do Cris Jovem. Mas reforce o convite aí do Cris Jovem. Então, o Cris Jovem hoje é um grupo de jovens, né? Mas não tem idade. É de todas 0 a as 100 idades, anos. como disse o Padre Marcelo. 0 a 100 anos. Só que hoje é tipo... A gente fala, né? Que é mais do que uma escolha, é uma decisão. Né? Então, a gente decide viver aquilo ali. Então, eu te convido também. Existem vários grupos na nossa paróquia lá, no Perpétuo Socorro, né? Vários, graças a Deus, né? São meios que Deus se utiliza também para poder nos manter mais próximo. Mas o Cris Jovem acontece, né? Depois da Santa Missa das 5 lá. A gente se reúne no auditório do Padre Flávio. E a gente se reúne todos no ábside, que é a Santa Missa, né? Então, a gente se reúne lá na Santa Missa, tudo juntinho, tudo fardadinho. A gente vai estar lá tudo sentadinho, com aquela blusa preta. Não tem uma vergonha não de procurar. Fala, e quando você vê Cris Jovem, você fala, hoje eu quero participar. E se me ver, principalmente, pronto.
se reúne lá, a gente tá ali partilhando a palavra de Deus, partilhando as momentos de adoração, a gente de rezar um pelos outros, dinâmicas, onde a gente coloca mais dinâmica, de poder viver toda essa leveza também, que às vezes a gente... Eu nunca tinha ido, não, confesso, Pesa. que eu nunca tinha ido, não. E eu fui recentemente lá, foi bem legal, partilhei, foi muito interessante mesmo. Sim. E Então a gente vai especificando, né? Assim, domingos a domingo a gente sempre tem algo lançando aí, né? Não é somente aquele de poder ir, escutar a pregação, né? não tenho vergonha, não. Ninguém, como a gente já vem falando É. aqui, ninguém é melhor que ninguém. Tá todo mundo buscando a santidade, todo Sim. mundo querendo ir ao céu. Estamos aqui para isso, né? E então, a gente é um meio que Deus utiliza aqui na Terra para se aproximar dele, Sim. se você não tiver essa proximidade. E vamos lá conhecer o Cris Jovem. Vou me despedindo aqui de vocês. Olha, sigam nosso Instagram, se inscrevam aqui no podcast também, no KadoshCast. E acompanhem nas redes sociais. Olha, a gente tá no TikTok, no Instagram. Lembrando, o podcast ele é produzido pela Cultura TV, que está aparecendo aí na sua tela. E é uma realização também da Rádio Cultura, da Livraria Cultura. Então acompanhe tudo isso. E claro, toda pessoa que vem aqui, a livraria manda um presente. E não seria diferente com você. Deixa eu pegar aqui, licença. Eu acho que esse vai se identificar bastante com você. Não deu tempo de embalar certinho, mas Já facilitou. já facilitou, já tá meio aberto já. Já facilitou, eu abri. Ainda bem, viu? Mas é um devocional de Santa Terezinha aí, que eu acho que... Ai, as pessoas vão ficar meio assim, viu? Porque imagina a Cleane, que é toda Sim. com Santa Terezinha e as rosas. Deus quer falar alguma coisa, viu? Tá vendo aí? E a história de Santa Terezinha você deve conhecer um Sim. pouco, né? É bem legal. Sim. E aqui na Livraria Cultura a gente tem tudo que é material religioso, desde imagens, livros, devocional, bíblias. Então, vem aqui, venha conhecer a Rádio Cultura, conhecer a Livraria Cultura. E venham nos conhecer também, né? Chega aqui, tem o Levi aqui que tá ali também na produção. E é isso, viu? Kadosh, seu podcast. Bora lá. Tchau, tchau.